Você vai começar com os informes dominicais, começando a gravação. Então, TIP, segunda aula, se não me engano, 20 de outubro. Boa tarde a todos. Pessoas, primeiro informe. Deixa eu pegar aqui o nosso link, que eu quero registrar isso aqui em aula. Vamos registrar em ata isso aqui, porque eu fiquei um pouco, não vou dizer triste, mas a palavra boa é surpreso. Eu estava vendo com você sobre aulas presenciais. Por favor, pessoas, dê uma olhada nesse link que eu passei ali no chat, onde mostra quais são todas as disciplinas que querem ter aulas presenciais, ou pelo menos que os professores solicitaram aulas presenciais. E vocês vão ver que apenas eu pedi aula presencial, ninguém mais pediu. Como é que está a relação com as outras matérias, pessoas? Por favor, me auxiliem. Você sabe, vocês conversaram com os professores, como é que está a situação, assim? Aqui, gente, só eu vou dar aula presencial? Enquanto isso, eu vou fazer uma chamada aqui. Podem... Os outros professores não falar nada? Como é que está a situação? Isso, perfeito. Tem R ainda. O professor Gicom já falou que ele vai evitar ao máximo aula presencial por culpa das questões de saúde também. Tem. Tá, o Doniac sim. O Doniac já é esperado. E os outros professores? Nada, eles não querem dar aula presencial. Aí eu acredito que é porque as matérias que são do curso, elas não estão podendo, né? Que nem geografia, história e as demais, né? Eu acho que eles não estão liberados, né? Então, que eu saiba, então. Não sei pelo menos não sei de restrição, tá? Talvez tenha, mas que eu saiba, não. Bom, de qualquer forma, pessoas, resumo da ópera. Sim, são aulas de laboratório, mas qualquer matéria pode solicitar aula de laboratório por isso. Eu só não sei se isso conta como aula prática ou aula de laboratório, não sei. Por exemplo, fazer uma pesquisa. Vamos para o laboratório fazer uma pesquisa. Isso conta. Bom, de qualquer forma, pessoas, nós temos mais liberdade por um lado e nós temos restrição por outro lado. Significa... biologia e física, né? Pessoas, então significa que se só eu vou ter aula presencial com vocês, e eu vou manter, porque vocês votaram que sim, a gente vai ter que se organizar de uma forma que a gente tenha pouco deslocamento entre as aulas. Alguém já tinha comentado na aula passada, né? Não adianta nada eu ter uma aula presencial e 20 minutos depois vocês terão uma aula remota. E aí eu vou tentar, então, ver com a coordenação para ver se a gente consegue alterar o horário, se possível, resgatar o horário original, onde a gente tem a tarde toda. Uma vez que a gente tem a tarde toda, daí a gente pega uma aula de TIP e uma de ARC. Embora eu vá precisar duas de ARC, né? Duas de ARC e duas de TIP. Vou precisar de 2 dias de qualquer forma, porque vai ter turmas A e B. Tem razão, tem que olhar isso. Bom, de qualquer forma, fica o registro, tá, gente? Não, mantemos que a gente vai ter as aulas e ver como é que a gente vai fazer em relação a isso, porque, na verdade, nós, como disciplina de ArcTip, somos afetados, uma vez que os outros professores não querem, ou pelo menos optaram por não ter aula presencial, tá? Tudo bem. Isso aí, toca o barco. Meu Deus, eu fechei minha apresentação de hoje. Cadê? Aqui. Essa aqui. João Marcos mandou, sim. Outra coisa, sim, sobre as aulas presenciais, gente, vai funcionar o seguinte. O que nós precisamos fazer é desenvolver muito mais programação porque, assim, muita coisa a gente consegue fazer à distância. A questão é isso. A questão é com que qualidade a gente consegue fazer à distância. Nos outros semestres, quando eu dava suporte, às vezes detalhes pequenos, que eu me deslocando até a mesa do aluno, eu demorava 30 segundos e a distância eu demorava 10, 15 minutos, porque ele bota uma vírgula no ponto e vírgula, ele erra o espaçamento, erra um detalhe bobo
no código, mas que à distância fica difícil corrigir. Enfim, aí a gente vai fazer muito mais parte de programação. Significa, portanto, que não é obrigatório vocês irem, até porque vocês têm essa liberdade, e o atendimento que eu vou dar é muito mais de atendimento a uma tarefa. Então, vamos imaginar o seguinte, provavelmente ela vai acontecer da seguinte forma, eu vou passar uma tarefa, ó, nessa semana vocês têm que fazer o bonequinho caminhar, mexer perninha, né, que é fazer a parte de mexer sprites, fazer a alternância de sprites numa linha temporal. Beleza, então vocês têm que fazer o boneco ficar chaveando entre um sprite, outro sprite, um sprite, outro sprite. Quem for para a aula presencial, eu vou dar o suporte e eu vou mostrar como fazer o código. Quem estiver à distância não vai ter esse tipo de atendimento, mas ainda assim vai conseguir fazer. Pode agendar um atendimento, claro, pode agendar, mas eu sempre vou dizer a mesma coisa. À distância, programar é mais difícil do que presencial. Caso alguém esteja impossibilitado, seja por horário de trabalho, seja pela distância onde mora, né, que talvez vá ter dificuldade para se deslocar, ainda assim a gente consegue fazer alguma coisa de atendimento, mas não vou mentir, não é o mesmo tipo de qualidade do atendimento, tá? Então, as aulas presenciais, elas vão ser mais em atender a uma tarefa que já foi prescrita do que um assunto novo, perfeito? Então, é assim que vai funcionar a aula. De agendamento, tá, João, ok. Ô, pessoal, vocês não gostam de usar microfone, não? Eu fico tão sem graça, vocês mandando mensagem. Eu acho que Não sei, é que eu sou da geração que a gente fazia isso, eu acho que mas o cara está comentando tá. sobre a agenda horário do laboratório lá do professor. Agendamento é o seguinte, Natália, tem 3 laboratórios que os alunos podem usar computador. Vamos pegar o teu caso, tu não tem computador em casa, tu tem apenas o celular, o professor passa uma tarefa que tu tem que fazer no computador, e aí então tu pode se deslocar até o IFSC e usar um dos 3 laboratórios para fazer o uso do computador. São computadores para alunos que não têm a infraestrutura em casa. É para isso. Tudo bem? Então, assim, o professor, pegue uma ferramenta de CAD para fazer o desenho lá de acabamento estruturado, que é uma matéria que vocês tiveram lá na 7ª. Tá gravando? Tá gravando. Para vocês fazendo lá o desenho do CAD, etc. Teu computador não tem poder computacional, tu não tem um computador, no celular é muito complexo, então tu pode ir até o IFSC, pegar um dos 3 laboratórios, até acho que um dos 3 é o de CAD, usar o ferramental, mas tu tem que agendar para usar isso para que não haja lotação. Ainda assim tem aquela limitação de metade dos alunos poderem usar ao mesmo tempo. Por isso que tem que ter o agendamento, ok? Então são só para atividades que os professores passam e tu não tem infraestrutura para isso. Isso acontece, gente, porque lá no começo, quando começou a pandemia, alguns computadores, o pessoal estava cogitando em emprestar tablet, computador, RASP, um monte de coisa para os alunos. E a demanda era maior do que a oferta. Tinha muito mais alunos precisando do que a gente conseguiria atender. Isso era um ponto. E segundo, que à medida que a pandemia foi passando, a gente não conseguiu manter esse atendimento. Ou seja, quem não tem computador continua sem computador e a gente não consegue prestar um serviço. A única coisa que se mantém, eu acho que deve ter ainda, é aquele auxílio para acesso à internet. Se não me engano, o valor de R$70, para quem não tem recurso para poder ter um acesso remoto às aulas. Mas, Beleza? ô Aí, se professor, não me engano... não tem a ver Oi. com a aula presencial, então, né? Não tem a ver com a aula presencial, tá? Não tem uma relação direta. No caso, as minhas aulas são sempre no laboratório de programação, o laboratório já é meu, já está alocado para mim no nosso horário. Perfeito? Agora, caso tu queira, num outro horário, fazer uma tarefa de ARC ou de outra disciplina, de TIP ou outra, aí tu tem que fazer esse agendamento, beleza? É isso. Pessoas, dúvidas até o presente momento? Tá claro, né? Então, assim, vamos ver se eu consigo, talvez, mudar o horário para que a gente consiga juntar pelo menos as aulas presenciais, ok? Ou que seja, por exemplo, ter um dia só de ARC, daí à 1h30 eu pego a turma A e eu fico lá, aí vem a turma B. Não sei, vamos tentar isso. Pelo menos isso, turmas A e B, vou anotar aqui, ó, turmas A e B no mesmo dia.
Perfeito, gente. Qualquer coisa, eu só vou avançar aqui com a aula. Hoje tem um pouco mais de explicação mesmo, nada muito avançado, mas já vamos começar com a aula remota. E, gente, se vocês tiverem, assim, qualquer opinião sobre a aula, vão me falando, tá? Porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu odeio aula à distância. Eu nunca gostei. Eu gosto de sala de aula, sabe? Aquele giz, aquela coisa. Eu não gosto muito de aula à distância. Eu já tinha feito um monte de curso e olha, muito sofrido terminava, tá? Não sei se vocês gostam de aula à distância, tirando que dá para ficar de pijama tomando café. Agora, de resto, não tem muita vantagem, não. Eu prefiro aula mesmo, sala de aula e tudo. E não só como prof, como aluno também. Perfeito? Então, pessoas, por favor, não à vontade, quando quiserem, é só ligar o microfone e me interromper, beleza? Gente, o que eu quero... Te interrompendo Oi, fala, Ramon. já. Sem Eu não problema. lembro, pelo menos assim de cabeça, de a gente ter tido uma data de onde seria a decisão do que a gente vai fazer pro projeto do jogo. Pelo menos eu não lembro de cabeça. Não tem ainda. Não definimos ainda. A gente precisa, pelo menos, saber uma data para poder, sabe, se preparar para começar a fazer as questões de programação e tudo mais. A programação, ela tá no calendário, eu botei no SIGA, boa lembrança, tá, amor? Obrigado. Eu coloquei lá no SIGA que a gente vai começar aulas de programação. Então, a primeira semana é a apresentação de disciplina. Essa semana onde a gente tá, a gente teve uma semana anterior que foi divisão geral de conceitos. Essa semana eu vou focar mais em sistemas operacionais, recursos de borda, né? Os recursos na borda. Depois eu vou ficar uma semana falando sobre o recurso de rede, né? Então, a gente pega não só sistemas operacionais, mas todos os equipamentos de borda. Depois eu falo sobre... tem um aviso aqui. Depois eu falo mais uma semana de redes. Aí a gente fica vendo alguma coisa de programação, de serviços, desculpa. A gente fica 4 semanas vendo serviço. Aí a gente fecha dia 28 de novembro. Vira o Enem, vocês passam, são felizes. E aí a gente começa a programação em dezembro. Então, 1º de dezembro, a gente começa oficialmente a falar sobre programação. Então, a ideia é que até lá vocês definam o jogo de vocês. Eu só vou colocar aqui até 1º de dezembro. E como eu sempre falo, tem gente que está afim de inventar moda, fazer umas coisas super revolucionárias, beleza, apoio, incentivo. Tem gente que só quer fazer o feijãozinho com arroz, passar, botar o diploma de técnico da parede e ser feliz, né? Ou talvez fazer outra coisa. O fato é que isso existe. Nesse caso, quem quiser desenvolver o jogo no mesmo molde que eu, à vontade, tá? Pode simplesmente pegar meu código e ir avançando. O que eu quero é que aprenda os conceitos de programação. E como eu sempre falo, a gente não vai sair programador, profissional, etc, etc. A ideia é que vocês consigam pegar os conceitos, tá? Então, quem tem aí receios de aprender programação, não precisa. Isso não vai ser o foco aqui. A ideia é que vocês vejam que é interessante a gente mexer com esse tipo de coisa, tá? Mas só voltando, 1º de dezembro para definir. Eu só fiquei meio assim, gente, porque assim, ó, essa leva aí de gente que não joga... O pessoal não joga, não lê uma ficção científica aí. Alguém lê ficção científica aí de vocês? Nada? Ninguém? Assim? Por favor, me digam. Até guardei a fundação aqui. Alguém leu assim? Pode ser o robô, o Asimov, né? O Asimov é sempre mais uma leitura muito agradável. Alguém leu Asimov? O que tu leu, Amanda? Steins Gate eu não conheço. Steins Gate? Ah, é japonês. Ah, então eu tô por fora. Ah, mas isso é jogo? O que é isso? Tá, mas qual? Tudo. Ah, daí eles vão misturando, assim. Tá, ceifadores, ok. Tá, pode ser Amanda, ceifadores. Tá, beleza. Tá. Gente, tô vendo que eu tô ficando velho. Nossa, eu sou dos clássicos, meu Deus do céu. Alguém nasceu, eu acho que ninguém nasceu antes de 2000 aqui, né? Então, meu Deus do céu. É isso aí. Mas se vocês não se incomodarem, né, eu sempre vou resgatar umas coisinhas antigas. Então tá. Bora, pessoas, vamos continuar.
Hoje o assunto que eu quero falar, então, é essa parte de borda. Então, enquanto em Arc, eu vou estar falando principalmente do sistema operacional, como ele aloca o recurso. Aqui eu quero falar uma coisa, deixa eu só pegar, compartilhar a tela toda mesmo. Pode ser a tela toda aqui, vem para cá, aqui, deixa eu ver se consigo transmitir, peraí, apresentar desde o início. Se vocês estiverem assistindo aí, pessoas, eu quero então fazer a aula em 2 partes. Isso aqui é a mesma coisa, material, isso aqui não é preguiça, só porque o material está pronto, tá? Eu vou confessar para vocês, eu tenho muita vergonha de passar material antigo, porque parece aquelas coisas, por fim, meio preguiçoso, né? Faz uma vez e vai só reaproveitando. Mas é que eu demoro para fazer uma vez só. Então, mas é isso mesmo. Embora o jogo sempre vai fazer diferente. Quero falar hoje sobre o sistema multimídia, mas antes eu queria saber, assim, alguém trabalha com serviço de câmeras, telefonia, alguma coisa assim? Tu trabalha aqui com câmera? Tá, vocês mexem com RTSP, HTP, alguma coisa ou não? Eu tô na rua, professor, mas um pouco, sim, não muito. Tu tá na rua fazendo o quê? Tá no ônibus, passeando, Eu tô no shopping? dentista, daí... No dentista pode. Tá. Onde é que o dentista? Não, o dentista é no shopping. Aí eu vou no shopping, fico lá, tudo isso aqui. Tá, beleza. Mas posso avançar, então? Sim. Tá, ok. Pessoas, o que eu queria falar, principalmente de serviço de câmeras, é que a gente tem um protocolo lá que é o RTSP, que é para fazer a comunicação com a câmera, para avisar a câmera que tu quer receber um fluxo de mensagem. Ou, na verdade, sinalizar que tu quer um streaming, tá? Mas vamos pegar um pouco mais aqui a continuação da aula passada, porque quando a gente tem essas redes de comutação, e é uma coisa que a gente sempre vai ver, é que a gente sempre vai ter um conflito entre o que a gente tem de transmissor e receptor e meio de transmissão. A ideia é que a gente consiga equilibrar esses dois recursos. Isso funciona na medida em que ou eu melhoro a parte de transmissão ou eu melhoro a parte de borda. E aí, no caso, eu tenho 2 grandes universos. Claro, se eu voltar lá para os anos 1860, etc., e veio vindo de lá para cá, a gente vai pegar esse mundo de telefonia, onde aqui à esquerda tem aqui à esquerda para cá. Acho que não está espelhando a minha imagem. Essa parte de circuitos, onde esse mundo de circuitos se estabelece um circuito, claro, na relação de 1 para 1, quando a gente está falando de telefonia analógica, ou quando a gente está falando de alguma forma de modulação, ou TDM, FDM, essas coisas. E vocês viram em telefonia 2, né? FDM, TDM, essas coisas, sim ou não? Multiplexação, não é modulação, desculpa. Multiplexação, vocês viram? Sim ou não, pessoas? Multiplexação. Não me lembro. Não viram? Mas vocês viram FDM, TDM, alguma coisa assim? OFDM, constelação de símbolos, nada? Vocês não viram isso? Sim, a gente viu. Viram, né? Então vamos lá, o que é TDM? Acho que é modulação por tempo, não é? Modulação por tempo. E FDM? É por frequência. Certo. Não, é frequência ou fase? Não, frequência não. Não, frequência. É frequência. A FM, por exemplo, é FDM. Fase é com P, né? É. Tá? Então, olha só. Então, se a gente pegar lá aquele mundo de telefonia analógica, o circuito ele era estabelecido de ponta a ponta. Então, eu tinha que ter todo um mecanismo, e antigamente você falava exatamente isso, mecanismo, porque era mecânico, e à medida que foi passando, ele foi ficando elétrico. Não sei se vocês tiveram contato com o Sandro, que o Sandro tem boas histórias, que ele conta como é que eram as antigas centrais mecânicas, que eles eram chaveadores, né, para ele fechar o contato elétrico, mas tinha um dispositivo mecânico para fazer isso. Então, e quando a gente fala de circuito, é justamente isso. Eu fazer de ponta a ponta um único circuito. Uma vez que eu tenho circuito, eu tenho várias vantagens e desvantagens. Então, eu tenho que preparar o terreno. E aí eu preciso fazer uma alocação prévia. E esta alocação prévia significa que eu preciso estabelecer o circuito para depois começar a fazer a parte de transmissão. É muito diferente quando aqui à direita de vocês, a gente está vendo essa questão de pacotes. Porque no caso de pacotes, a rede já está estabelecida, ela tem múltiplos caminhos, e cada pacote vai sofrer um cálculo em cada
equipamento de comutação, vamos usar essa expressão, ou seja, camada de enlace e rede, de forma que ele vai escolher o melhor caminho. Ou seja, eu perco todas as garantias de um único circuito, que significa o determinismo. E aí a ideia é que eu consiga, então, hoje já se pensa, claro, há muito tempo se pensa, isso é desde os anos 70, 60, 70, onde eu posso aproveitar alguns conceitos de circuitos, como, por exemplo, uma previsibilidade, um determinismo do que está acontecendo, só que no mundo de pacotes. Então, por isso que ali em pacotes está acontecendo isso. Então, nesse mundo de circuitos, ele é um cenário determinístico. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei principalmente, gente, que é a parte mais severa, quando a gente fala de tempo real, que é essa relação com o tempo, ou seja, tempo de entrega. Se eu consigo prever se a informação vai chegar e quando vai chegar. Essas duas coisas são importantes. Se eu estiver falando com uma rede, por exemplo, um enlace é lá de tal distância, eu tenho uma probabilidade muito grande, mais de 99%, que a latência será entre 1 e 2 milissegundos. Então, isso é determinístico. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que a informação vai chegar porque ela não está concorrendo com outras, tá? Porque o meio é dedicado. Isso é importante, o meio é dedicado. Se eu tenho um enlace C1 ou T1, como tem lá nos Estados Unidos, que é um enlace de 2 megabits, na verdade eu estou falando que são 32 canais lá em formato TDM, cada um é clock, um é sincronização e os outros 30, né, remanescentes, são para canais de mídia. Eu sei que eles vão usar exatamente, e nessa lógica de roda, toda vez que passa o tempo, esse time slot sempre vai ser dedicado para isso. Ou seja, eu tenho que alocar previamente o recurso. E uma vez alocado previamente o recurso é meu para o meu uso exclusivo. Fazendo sempre uma analogia, significa que se eu estou no continente, eu quiser ir para a ilha de Florianópolis, eu vou alocar uma pista só para mim, da ponte. Claro, a primeira coisa que a gente vai parar para pensar é que talvez a gente vá fazer uma alocação de recurso e não usar esse recurso. Seria a mesma coisa que eu fazer uma ligação e não falar, né? Mas eu estou pagando por esse recurso já alocado, que é um pouco diferente quando a gente fala do mundo de pacotes, que é por demanda. Então, olha só, uma vez que a gente fala desse meio dedicado ou meio compartilhado, só que o meio compartilhado, ainda assim, a gente tem uma previsibilidade, certo? E aí a gente pode fazer a modulação por tempo ou frequência, mas isso é a mágica da história, gente. No meio de transmissão, há reserva de recurso. E isso é completamente diferente do mundo de pacotes, e praticamente todos os problemas que a gente tem advindo disso é justamente da nossa rede oscilar. A qualidade aumenta, a qualidade diminui, vai e volta e sobe e desce. Então, reserva de recurso faz com que a gente consiga ser determinístico e é o que faz que o mundo dos circuitos seja muito melhor. Mas isso implica uma coisa, custo. Reservar recurso não é só o sistema de reserva, mas reservar o recurso. Eu tenho que fazer esse tipo de reserva, faz com que eu tenha que dedicar recurso unicamente para um canal de transmissão. Logo, isso implica custo. Então, o mundo de pacotes, quando ele começou a explodir, principalmente nos anos 80, a pessoa vai falar em 81, 82, que veio o BMPC, que veio o DOS, né, do lado da Microsoft, incorporado ao IBM PC. Então, eu passei a ter microcomputadores, então eu passei a ter não apenas um computador numa sala, mas eu passei a ter 15, 16, 20, 30, 50, muitos computadores. Eu passei a ter uma única rede para vários computadores. E aí eu tenho um cenário completamente diferente. É um cenário não determinístico, porque, antes de mais nada, quando eu falo ali embaixo que ele é um meio compartilhado, é que para eu poder atender a todo mundo, a gente resolve de uma forma completamente diferente. Não há reserva de recurso. Não é isso que a gente faz. Na verdade, a gente trabalha com um meio compartilhado, meio disputado, que essa é a parte mais importante. Nós temos concorrência direta entre os equipamentos terminais. Então, se tem dois computadores querendo trafegar, um vai ter que ganhar do outro. Esse é um cenário competitivo, tá? Diferente do mundo dos circuitos, mas aqui é um recurso. O recurso ele é competido, ele é disputado, e uma forma de resolver isso é eu ter recurso excedente. Vamos pegar o caso aqui, eu não estou com Access Point, mas
Acho que eu não consigo filmar ele. Eu tenho uma AP da NeoRede aqui, que é o meu provedor, e eu estou a uma curta distância, então eu estou operando, eu tenho um dispositivo aqui que é padrão AC, etc, 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 e o meu Wi-Fi, na verdade, ele consegue transmitir até 150 megabits. Mas isso não implica dizer que 2 dispositivos vão a 75 cada um. No mundo de circuitos, o que eu poderia fazer? Eu faço uma alocação, eu faço uma reserva de recurso e eu digo o quanto eu quero usar. E eu vou usar ele. Então, eu vou alocar 10 megabits, tá? Ou uma frequência, mas eu vou reservar algum recurso. Lembrando, pessoas, coisas que vocês viram lá em cabeamento. Taxa de transmissão não é banda, são coisas diferentes. Taxa de transmissão, inclusive o termo velocidade é meio delicado. Taxa de transmissão é a quantidade de dados transferidos num intervalo de tempo, tantos bits por segundo. Não é quer dizer que a internet é mais rápida ou mais lenta, porque o bit não vai mais rápido, né? Então, dizer que a internet é rápida ainda é delicado. Nós, como técnicos, temos que ter o entendimento que falar internet rápida significa que o bit ele vai a uma velocidade maior dentro do canal de transmissão. Eu transmiti por uma fibra ótica, vai mais rápido que pela água. Sim, vai mais rápido. A internet é mais rápida. Enfim, voltando. Então, a diferença grande entre esses dois é que aqui eu aloco o recurso. Eu quero 10 megabits, ou eu quero a frequência 470 até a frequência 480, ou a frequência 2,4 até 2,41. Esta faixa é minha. Enquanto que aqui é completamente diferente. Eu tenho um monte de recurso. A rede local, normalmente, ela opera 1 gigabit. Uma rede hoje Wi-Fi é 150, 300, 750. É legal, mas a verdade é que a gente não usa, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje, o IFSC, eu não consigo ter o acesso direto, mas o nosso link é de 10 gigabits com a UFSC, com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Então, o link até o prédio da UFSC, Campus São José, é um link de 10 gigabits. O nosso equipamento de borda, que é o nosso roteador, ele opera a 1 gigabit. Então, 9 gigabits a gente já descarta só nessa brincadeira. Dentro de toda a rede, praticamente todo o core da rede, o núcleo da rede, ele é gigabit. Switches, roteadores, equipamentos, é tudo gigabit, tudo gigabit, tudo gigabit. E nos equipamentos terminais, praticamente tudo é gigabit, exceto alguns equipamentos muito antigos, alguns laboratórios mais antigos, alguns equipamentos que eles são apenas Fast Ethernet, né? São 100 megabit. Então, pessoas dá para dizer com tranquilidade que mais de 90% com tranquilidade é gigabit. A nossa taxa média de acesso à internet, a última vez que a gente mediu foi antes da pandemia, claro, 30 megabits. 30 mega, ou seja, 3% da nossa rede interna. Ou seja, a gente trabalha com recurso excedente, porque às vezes a gente vai lá e consome, tem uma oscilação grande, né? A gente usa um pico e depois vai reduzindo, mas na média, a média normalmente é baixa. Aqui é diferente, a gente vai usando um pouco, mas usa tudo, sempre. Aqui não, quando a gente está falando de recurso excedente nesse mundo de pacotes, eu estou dizendo que às vezes eu vou baixar o CD de instalação do Ubuntu, tu vai lá, baixa 700 MB da Federal do Paraná, que é o lugar mais próximo. Ou tem da UFSC também. Tu vai lá, baixa 700 MB. Por 15 segundos, tu tá ali transferindo a 600 megabits, depois cai a zero. E isso vai acontecer, só que isso acontece quando a gente usa uma quantidade muito expressiva de dispositivos de borda. Eu estou falando de 400 estações de trabalho, que é o que tem o campus São José. A média era de 400 dispositivos conectados à rede Wi-Fi, 50, 60 servidores, switches, etc. Então, a gente ficava entre 800 e 900 dispositivos terminais. Se a gente fosse fazer a reserva de recurso, esses 900 dispositivos para 1 gigabit, cada um ia ter mais ou menos 1 mega. Perfeito? Então, eu vou te reservar só 1 megabit por segundo. Para ti, só 1 mega, para ti, só 1 mega. Eu quero usar mais. Não, é 1 mega. Só, apenas isso. Tu pode até, nessa lógica de circuitos virtuais, pegar um pouquinho emprestado dos outros, mas tu vai ficar ali 1 mega, 1 mega,1, 0,9, 1 mega, e vai oscilando por aí, tá? Quando fala de circuitos virtuais, circuitos não tem o que fazer, alocou, tá usando, é 1 mega e deu. É 1 mega, tu vai pagar por esse 1 mega, enquanto estiver usando. É a mesma coisa que eu ligar e ficar sem falar, mas mesmo assim está tarifando a ligação. Aqui não, aqui o recurso é excedente e a gente disputa por ele. Então, nesse 1 giga, todo mundo está disputando ao mesmo tempo.
E raramente a gente acontece quando tem realmente um gargalo no nosso roteamento de borda, que é 1 gigabit. Ou seja, pessoas, seja circuito virtual ou nesse mundo de pacotes, de onde ele derivou, o que a gente está fazendo sempre é um melhor esforço. Faz o que dá. Tenta pegar o máximo que conseguir e disputa pelo recurso. Ponto. É isso. Tá? Então, se eu tenho vários dispositivos, eles vão tentar ver quem consegue alocar mais recurso, basicamente solicitando mais na rede. Tá? Quando a gente fala de rede Wi-Fi, a gente está falando normalmente nesses dispositivos, uma rede doméstica, etc. Dificilmente os dispositivos vão estar operando em frequências diferentes, né? Então, vamos imaginar um caso que todo mundo está operando 5 GB, eu tenho aqui um celular, eu tenho aqui um computador, eles estão disputando por esse recurso, e a gente está falando que é uma rede do tipo barramento, porque só tem um canal de transmissão, e se um transmite, o outro tem que parar de transmitir, né? Porque senão vai dar colisão. E aí, claro, a gente tem que disparar algumas coisas, e vocês vão ver lá em R sobre CDMA e CDMA-CD e CDMA-CA, né? Sobre detecção de colisão e seria evitar colisão, né? Que é o que tem no Wi-Fi. Ok? Isso faz com que todo esse nosso universo seja não determinístico. Tudo bem? Então, para resolver essas coisas, então, nesse mundo de circuitos, a gente consegue ter uma previsibilidade do tempo de entrega. Então, se eu quiser fazer um fluxo de mídia ou um streaming, eu sei quando começa, eu sei quanto demora para ser transmitido e eu sei quando vai chegar no final. Então, se eu enviar com uma certa cadência, eu sei como o meu cliente vai receber essa mídia. E aí não tem problema nenhum. Já que nesse caso, nesse mundo de pacotes, cabe destacar que é quase uma unanimidade quando a gente está falando de redes locais e redes de longa distância, ou pelo menos assim nas nuvens, dentro das operadoras, etc., é que a gente precisa resolver isso de outras formas, aplicando qualidade de serviço. Ou tu faz uma reserva de recurso, e aqui até seria bom colocar entre aspas, porque tu reserva o recurso, porém, aqui o recurso ele é respeitado. Aqui, se ele não é respeitado, aí tu aplica, no caso de qualidade de serviço, filas e descarte. Então, essa reserva de recurso é diferente dessa reserva. Essa reserva, tu diz que é 10 mega, pronto, acabou. Aqui vão trazer a mesma coisa de analogia. Se tem um carro, tu vai dizer, ó, é apenas um indicativo. Essa pista da ponte, né, fazendo a mesma analogia, essa pista da ponte é só tua. Ah, mas se alguém entrar nessa fila, né, essa fila ele tem prioridade. Ah, e se alguém passar, descarta, joga fora. Ou seja, pessoas, a qualidade de serviço aqui, ela foi pensada para uma rede do tipo melhor esforço, tomando um pacote como datagrama, e se ele chegar, chegou. Se ele não chegou, não chegou. É isso. Não tem uma notificação de que essa informação não chegou. Então, aqui no caso, tu estabelece filas com prioridades, HTTP, DNS, um fluxo de streaming lá com UDP, não sei o que, tu diz quem vai passar na frente para que chegue antes. Só importante, aqui eu tenho uma previsibilidade do tempo de entrega, aqui eu quero que chegue o quanto antes, mas eu não sei quando vai chegar. Tá? Não tem como eu fazer. Eu posso ter uma estimativa, uma probabilidade, mas eu não consigo prever com uma certa margem de certeza. E caso alguma coisa fuja desses limites, desse recurso alocado, eu vou descartar. Então, se eu estiver alocando aqui os mesmos 10 megabits que eu tinha falado aqui anteriormente, e se ele extrapolar, é muito simples, os próximos pacotes ele vai cortar, para que mantenha uma média de 10 megabits. Então, ele vai fazer 10, 11, 12, cortou, subiu, e ele vai subindo e corta, e aí ele vai fazendo um efeito serrilhado. Não sei se vocês viram isso lá em TCP, o efeito serrilhado do TCP, mas é mais ou menos isso. Então, aqui, nesse caso, circuitos e circuitos virtuais, mas principalmente circuitos, eu tenho um limite, ele chega no limite e fica operando nesse limite. Aqui, no caso desse mundo determinístico, o que ele vai fazer? Ele vai extrapolar, ele sofre um corte de descarte, aí ele sobe até extrapolar, corta, e vai fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Então, ele fica, na verdade, é mais um movimento serrilhado do que uma senoidal, mas é mais ou menos essa ideia. Então, ele sofre um corte, e vai fazendo. Certo? E é isso que acontece nesse mundo. Para que, então, a gente consiga resolver esse tipo de coisa, aí, por isso que
Atender ao melhor esforço, ou seja, conhecer a rede, equipamentos de borda e meio de transmissão, seria interessante que antes de transmitir a mídia, eu possa fazer uma sinalização, avisar todos os interessados que haverá em breve um fluxo e tentar atender da melhor forma possível isso. Então, no mundo de circuitos, a sinalização serve para fazer esta reserva de recurso. Eu avisar os equipamentos de rede, importante, lembra que eu falei que no circuito a gente traça todo o trajeto na rede, então eu tenho que avisar os equipamentos de rede e os equipamentos de borda. Isso é importante. No mundo de circuitos eu tenho que avisar borda e rede, que haverá uma sinalização. Esta sinalização está avisando, construa um circuito para que eu tenha previsibilidade de tempo de entrega, ou seja, uma entrega determinística. Já no caso do mundo de pacotes, eu apenas quero conhecer a rede, que a rede não é previsível, e avisar os equipamentos de borda de que eles estão para fazer uma transmissão num mundo de melhor esforço. Lembrando, pessoas, quando a gente fala de internet, é exatamente isso. Internet, redes interconectadas, onde as suas autoridades, né, que são os AS, né, os sistemas autônomos, cada sistema autônomo na internet, que são as grandes operadoras, as grandes empresas, o IFSC é um AS, essas grandes empresas, elas têm autonomia para se conectar com outros AS e construir a malha de todas as AS para chegar no destino. Então, para sair daqui até o Japão, aqui até a Europa, aqui até os Estados Unidos, até a Austrália, qualquer outro lugar que seja, a gente, na verdade, vai fazer saltos de uma AS para outro AS, outro AS, outro AS, e vai saltando entre essas redes, essas nets, por isso que é internet. Mas eu só queria, no máximo que eu consigo fazer nesse caso de sinalização é avisar a borda, ter um conhecimento, se possível, aplicar qualidade de serviço, mas, como eu falei, cada AS é autônomo, como o próprio nome diz, logo ele pode fazer o que quiser com essa informação. Ele pode atender esta qualidade de serviço, ou seja, prestar um serviço com qualidade de serviço, ou simplesmente pode ignorar essa informação, tá? Até porque a gente vai ver que, falando aqui de qualidade de serviço, um pouco mais para frente, a gente vai ver que tem dois tipos. Com alocação de recurso, reserva de recurso, entre aspas, tá? Entre aspas. Isso aqui se chama INT-Serve, Internal Services. Ou a gente vai fazer com política de filas de descarte, que isso aqui se chama DIF-Serve. DIF-Serve de serviços diferenciados. Eu vou tratar alguém com prioridade. Tá? Então, aqui, enquanto reserva de recursos seria uma fila exclusiva para idoso, uma fila exclusiva para gestante, por exemplo. Aqui não, aqui é fila, é uma fila só, mas se aparecer um idoso na fila, eu faço ele atravessar e ser atendido antes dos outros não idosos. Se chega uma gestante, ela também vai para frente, mas é uma fila só. Tá? Então, imagino que aqui parece mais, essa reserva de recursos, parece mais aqueles bancos ou grandes mercados onde tem filas exclusivas. Aqui, no caso de qualidade de serviço, filas de descarte são lugares onde tem apenas uma fila, normalmente é uma fila só, mas lá na frente eu posso fazer com que alguém fure a fila por ter prioridade. E, se extrapolar, eu somente descarto. Então, eu posso somente fazer nessa lógica aqui. Ó, a fila é até 10 pessoas, com prioridade. Primeiro, gestante, segundo, idoso, terceiro, não sei o quê, não sei o quê. Ok? 10 pessoas. Se chegar ao 11º, ele é descartado, ele não entra na fila, ele simplesmente não vai ser atendido. Tudo bem? Então, a sinalização ela tem que tratar de formas diferentes. Aqui eu faço uma reserva, aqui no máximo é uma possibilidade, só avisar, ó, vai acontecer tal coisa. E aí a mídia, então, nesse mundo de circuitos, é exatamente isso. Como eu vou conhecer a rede, né, a rede circuito, eu vejo se a modulação é por tempo e frequência, e aí eu aproveito este meio que ele já é dedicado e consigo mandar com cadência. Cadência é uma transmissão compassada. Se, por exemplo, for FDM, eu simplesmente vou transmitindo sem parar naquela frequência, porque aquela frequência está dedicada para mim.
Se ela estiver, por exemplo, em formato de tempo, eu apenas vou pegar aquele time slot. Então, ele transmite, espera a fatia do tempo e fica transmitindo com cadência. Já no caso de pacote, é quando der. Então, ele transmite no meio completamente competitivo, e aí a gente tem o que a gente tem na nossa internet. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Tá? É uma rede de melhor esforço, tanto PV4 quanto PV6. Tá? Ainda falando no caso de sinalização, a gente vai ver daí o CIP, o protocolo CIP mesmo, depois eu vou mostrar. O CIP é um protocolo de sinalização inspirado no HTTP. Eu uso ele para fins didáticos, porque é bom explicar sinalização com ele. E a gente pode ou não usar. No nosso jogo, dificilmente a gente vai usar CIP puro. Muito provavelmente a gente vai usar alguma coisa derivada dele e mais simples. No jogo que eu fiz semestre retrasado, eu peguei a lógica do CIP e implementei no jogo uma coisa muito mais simplória, muito mais rudimentar. O básico necessário para estabelecer uma sessão de mídia, ou seja, um canal onde os dois possam mandar a mídia para poder fazer a conversação. Então, eu não implementei 100% do CIP, eu acho que eu implementei 3% do CIP. Só para um ligar, avisar, eu estou para transmitir um fluxo de mídia. O outro também vai receber, vai transmitir. Então, a gente estabelece os canais, fecha os canais e transmite. Então, no caso do CIP, aqui, sim, eu tenho uma reserva de recursos. Quando eu falo esse mundo de circuitos, claro que eu estou falando do mundo de operadoras, principalmente. Então, eu estou avisando para as operadoras, aloque ali um canal para fazer essa transmissão. E aqui, no caso do melhor esforço, vou transmitir. O que tu acha? Pode ser? O outro vai dizer, pode. Né? Ele vai dizer, neste momento, pode. Tá? Só que, diferentemente de um do outro, como aqui eu tenho um recurso devidamente alocado e ele é determinístico, então eu posso usar codecs eu posso usar pouco ou talvez um único apenas codec, como por exemplo, telefonia 2, vocês devem ter visto que a telefonia digital usa padrão PCM, então o PCM já é um padrão, né? O padrão G711 da ITU-T, onde define que eu vou usar uma taxa de amostragem de 8.000 amostras a 8.000 Hz, gerando 64 kbps por segundo, e eu tenho uma boa qualidade de transmissão. E aí eu vou usar 64K para transmitir, porque eu sei que o recurso está alocado, até porque este codec, né, o padrão PCM, ele tem baixa tolerância a perda e baixa tolerância a atraso. Então, se atrasar, ele começa a picotar. Se eu perder, ele começa a ter problemas, ele apresenta problemas sensíveis à audição mesmo. A pessoa percebe, ouvindo mesmo, que há algum problema. Já no caso dessa rede de melhor esforço, então a ideia é que eu tenha uma gama maior de codecs, uma lista de codecs, onde eu possa oferecer mais de uma mídia, claro, mas para cada tipo de mídia, áudio, vídeo ou mídias em geral, né, quando eu estou dizendo bits, sem especificação clara, mas eu posso especificar um codec que se atenda melhor ao cenário. Então, se eu conheço a rede, e eu sei que a rede ela não tem problema de taxa de transmissão, mas ela tem problema de perda, né, porque a gente pode fazer uma coleta prévia e perceber que isso acontece, então talvez eu vá escolher um codec que eu possa usar uma qualidade mais alta, por exemplo, o Opus é um codec muito interessante, que a gente usa muito na internet, eu estou falando com vocês muito provavelmente em Opus, porque eu estou no Chrome, e aí eu estou fazendo, VP9? É VP9? Acho que é. Falei bobagem. Depois eu vejo, mas ou o Opus ou outro, né? E aí nos codecs eu faço uma oferta, então eu aumento a qualidade, e se houver uma perda, no máximo vai ter uma perda de qualidade, mas eu não perco o entendimento. É mais ou menos, por exemplo, o Speaks, o libc, são outros codecs onde tu tá falando, e quando começa a ter alguma oscilação na rede que se perde a informação, a voz metaliza, né? Eu pego ali na amplitude do sinal, principalmente, a voz metaliza, mas eu entendo que a pessoa fala. Ou seja, eu perco definição de qualidade de voz, mas eu não perco a informação que a pessoa está me passando. Ela vai falando, fica meio robotizada e a voz depois normaliza. Isso é bastante comum nesses dois codecs, o ILBC e o Speaks. Porque são codecs que funcionam bem para a internet, uma rede de melhor esforço, onde eu não tenho nenhum determinismo real. Logo, é um codec que a forma como ele extrai informação, a forma como ele faz a amostragem da voz, faz com que
Ao perder alguns pacotes, eu perco em amplitude, ou seja, eu perco algumas frequências do timbre de voz, e aí eu fico apenas com os graves, com os agudos, ou seja, eu não sei direito com quem eu estou falando, se eu estou falando com o Ederson, com o irmão do Ederson, o pai do Ederson, sabe? Talvez me dá a impressão de não ser o próprio, mas eu sei o que ele está falando, né? A pronúncia ainda é clara. Tá? E aí, por isso que tem o SDP, que é um protocolo complementar ao CIP, ou seja, eu tenho, deixa eu ver se vai aparecer no próximo slide, acabou? Não, é só isso, então eu já posso falar. E aí, então, o CIP se preocupa com a sinalização, né, ver os interessados, avisar o pessoal da rede, ó, vai haver em breve uma transmissão, tá? Aloque o recurso ou se prepare para uma rede de melhores forças. Prepare vamos ver o que dá para fazer. Então, o CIP cuida da sinalização, mas de uma forma complementar entra o SDP, e o SDP é um protocolo de descrição de mídia, onde ele faz uma oferta, ele descreve as mídias possíveis e faz uma oferta. Então, nós temos descrição, oferta e negociação de mídia. Ou seja, quando eu vou fazer uma ligação, aí eu faço uma oferta de vários codecs, vocês provavelmente na outra ponta fazem uma contra-oferta e a gente negocia, né? Ou seja, a gente descreve os codecs, faz uma oferta contra oferta para que haja ambos os sentidos de transmissão e a gente negocia qual vai ser o codec usado, uma vez que a gente sabe que a rede não vai nos ajudar, ela vai fazer alguma coisa, mas ela não vai ser muito útil. E para isso que entra o Session Description Protocol, complementar ao Session Initiation Protocol, para que a gente possa, então, preparar o terreno para transmitir e dizer qual vai ser o codec, uma vez que a gente está falando isso, esse mundo é em software. Esse mundo de circuitos acontecia muita coisa em hardware, né? O roteador, o equipamento de borda, etc., todos eles implementavam em hardware para ganhar em desempenho. Aqui nesse mundo de pacotes é normal a gente estar falando em software, eu tenho um sistema operacional, então o meu celular, embora esse aqui ou qualquer outro celular, Android, iOS, eles têm vários codecs, eles fazem em hardware, alguns em software, alguns em hardware. Então depende muito, depende do meu cenário. Eu, no Chrome aqui, eu estou fazendo em software, eu estou fazendo codificação em software, tanto é que quando eu ligo o Meet, sensivelmente eu vejo o computador mais quente, etc., porque eu vejo que ele está processando essa mídia que eu estou transmitindo. Perfeito, pessoas? Falei. Ah, tá, vocês estão ainda aí. Ótimo. Pessoas, então, assim, ó, o que eu quero resumir, antes de mais nada, sobre tudo isso, é que quando a gente vai transmitir, então a gente sempre tem que pensar que tem esses dois universos. Esse universo que era muito comum, e por isso que eu falo que é cada vez mais difícil dar uma aula desse tipo de coisa, porque vocês cada vez menos estão pegando um mundo onde tem circuitos. Tá? Eu comecei a faculdade lá em 97, onde a rede era uma rede FDDI, que era uma rede com circuitos, era uma rede baseada em circuitos. Então, a comutação da rede local era circuito. E aí a gente tinha garantias de entrega, a gente tinha certezas, tinha rede ATM, tinha mais um monte de coisa. E cada vez mais a gente está caminhando para um mundo de pacotes. Então, o 2G e o 3G de celular é mundo de circuito, né? Tu fecha um circuito, um OFDM, né? Porque é ortogonal, etc. Vocês vão ver essas comunicações móveis com o professor Doniak. E aí vocês vão ver esse mundo ali de circuitos. Já o 4G em diante, claro, tem várias possibilidades, mas quando a gente fala de 4G, LTE, NGN, que são essas redes novas, gente, esse mundo é IP. Dentro da operadora é IP, isso aqui é pacote. Então, eles resolvem com melhor esforço. Sempre lembrando, uma das escolhas é justamente isso. Deixa eu mostrar para cá. Porque a gente resolve este meio compartilhado, ou melhor, meio disputado, usando recurso excedente. Tranquilo? Então, quando a gente estiver falando de sinalização, a gente sempre tem que ter em mente justamente isso. A gente tem que se preparar no mundo do circuito, embora isso seja mais informacional para a gente, mas aqui é preparar os equipamentos de borda, que em breve terão um fluxo. Esse fluxo tem que ser cadenciado. Seria bom que ele fosse previsível, mas ele não é. E aí, então, ou a gente reserva um recurso, ou a gente começa a descartar. E tratando pontualmente, só para concluir, quando a gente fala especificamente desse sistema operacional, a gente tem que dizer que a gente vai reservar recurso. Reservar recurso é reservar um pouco de processamento, reservar memória, reservar rede,
Então, seria interessante que eu pudesse ter um atendimento privilegiado para essa mídia. Acho que vocês não viram isso no curso, mas quando uma informação chega na placa de rede, a placa de rede gera uma interrupção para o processador pegar essa informação da placa de rede que ele jogou na memória principal. Essa ideia de arquitetura de computadores é interessante, porque daí tu consegue saber que eu consigo atender em tempo a informação que vem através da rede. E o processador faz tudo. Né? Na verdade, a ALU, que é uma parte do processador que vai fazer isso. Desculpa, não, é outra parte. Enfim, deixa, a ALU é outra coisa. Mas é o processador que vai lá e pegar o que tem na memória e processar isso. Só que ele tem que fazer isso de uma forma cadenciada. Se ele deixar para depois, atrasa. É a mesma coisa que a gente pegar um computador muito limitado e querer assistir, como eu tenho um Chromebit, que é uma plaquinha bem pequenininha, e eu tava querendo assistir em Full HD. E ele até faz, mas assim, ó, no limite, qualquer oscilaçãozinha de rede já trava a imagem. Por quê? Porque ele não tem recurso interno para fazer isso. Ele não tem recurso, ele não tem processamento suficiente. É uma plaquinha bem pequenininha. Tá? E quando não dá certo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar na fila e se a fila não for atendida, ele vai descartar. Tá? É a mesma coisa que eu tiver uma transmissão ao vivo e se não chegar a tempo, descarta, continua transmitindo. Continua transmitindo. Ignora, perdeu, continua transmitindo. Perfeito? Então é assim que funciona a política de descarte. Por isso que algumas mídias é legal a gente ter ou não ter descarte. Só que o descarte está diretamente associado ao tempo real. Tá? Então, essa palavra aqui ela é importante. Ou eu descarto e continuo, ou eu espero. Quando a gente está assistindo o YouTube, a gente espera, e se não chegar a tempo, ele vai pausar, vai vir aquela bolinha, e a gente espera o resto do conteúdo. Porque na política do YouTube, ele entende, ele implementou que é melhor conteúdo integral com atraso. Netflix, agora, se eu quiser fazer uma transmissão de um serviço onde eu realmente quero que tenha uma transmissão e se atrasar, pula, continua, vai transmitindo. Melhor chegar em tempo do que esperar alguma coisa de atraso. Certo, pessoas? Dúvidas em relação a isso? Eu vou compartilhar essa apresentação, peraí. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço. Compartilhar. 2020. 1202. Para chip. Feito, pessoas. Dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Sim? Não? Ok? Então, gente, caso vocês queiram, eu vou deixar alguns links aqui. Peraí. Eu só vou anotar, porque depois eu vou colocar todo o registro lá no Classroom, tá? Eu vou mandar vários links aqui, pessoas, mas se vocês quiserem, eu vou deixar também depois. Cloud, Parsec, Paperspace, e para papá, não, só um pouquinho. Para quem quiser, pessoas, então, Cloud, Retro.io. O que é legal é que esse carinha usa o WebRTC e ele faz Cloud Gaming. Cloud Gaming, pessoas, para mim é o assunto mais legal, porque é um assunto muito difícil de implementar e envolve muitos conceitos de processamento, rede, programação, ou seja, tu tem que entender de sistemas operacionais, de redes e de programação para funcionar bem, porque eu estou dizendo que quando eu falo de Cloud Gaming, eu estou dizendo que a entrada de dados, teclado e mouse, ele processa no equipamento, transmite para a nuvem, processa o jogo, renderiza as mídias e devolve a mídia pronta. Esse Cloud Retro, se vocês jogarem, qualquer que seja esses joguinhos que vocês forem ver, são jogos pequenos, na verdade, o que acontece? O teclado, a entrada de dados, teclado e mouse, vocês transmitem para o servidor processa os dados, gera uma imagem e vocês recebem esta imagem. Exatamente, Enzo. É o próximo item da lista. Microsoft, o nome vai mudar, tá? Eu não sei como é que vai virar, mas o xCloud da Microsoft, que agora está dentro do Microsoft Game Pass, não sei o que, é exatamente a mesma coisa. Todo o processamento acontece lá. E se vocês quiserem,
O GeForce Now já está, só que o xCloud é prévia, tá? Eu acho que só algumas pessoas podem testar. Já o GeForce Now da NVIDIA, ele está oficialmente já no Brasil, onde vocês podem fazer a mesma coisa. Vai lá na Steam, compra um jogo, vamos pegar esse jogo que tu tinha falado, da Messenger. Aí tu pega esse jogo que está na Steam, vai lá para o GeForce Now e lá, associa a conta do Steam. Ó, eu tenho esse jogo. Então, o que vai fazer? Eu estou no meu celular. Eu vou lá, acesso com o NVIDIA GeForce Now, parará. A entrada de dados da minha tela, do meu touch, aqui da tela de toque, é enviada para o servidor da NVIDIA, processa tudo lá e eu recebo um fluxo, na verdade, 2 fluxos, né? Mídia e áudio, que é o jogo. Então, eu jogo à distância. Isso é o seu GeForce Now, pessoas. Agora, vocês conseguem imaginar como é que a gente faz um jogo 60 frames por segundo. Tem o Google Stadia, tá? Só que o Google Stadia, eu não sei, tá uma história delicada, tá? Porque tem muita gente saindo do projeto, tem muitos desenvolvedores não entregando os jogos, mas a ideia era fazer isso pelo YouTube, tu jogar pelo YouTube. Eu entro no YouTube e começo a jogar. A ideia era maravilhosa, tá? Não sei o que aconteceu. E para quem quiser, ainda tem mais uma última opção. O Parsec, que agora foi comprado pela Unity. Oh, meu Deus. Tem um vezes ali, mas eu queria botar um mais. O Parsec, para quem não conhece, é uma ferramenta para tu compartilhar a tua tela de um computador para outro computador. É só isso. Só que ele foi comprado da Unity, que é 60% da engine mais usada, que eles compraram o Parsec, e aí tu podia ter o Paperspace, que é uma máquina virtual rodando na Amazon, ou na infra deles, né? E, gente, eu tava jogando Minecraft Dungeons, acho, ou um outro jogo. Eu tava jogando, eles tinham só três lugares para mim, né? Que era a conta mais baratinha. Se não me engano, era em Nova York. Eu pensei, cara, Nova York, vai dar uma latência de 80, 100 milissegundos só para chegar lá. Imagina ainda pegar meus dados, transmitir. Vocês têm que imaginar que quando eu estou no celular, eu controlo o celular, vai via Wi-Fi até o meu roteadorzinho, vai até Nova York, tem que processar tudo aquilo, gerar um streaming, voltar e eu ver e ainda ter a sensação de que é simultâneo. E é incrível. É um troço absurdo. E durante muito tempo eu usei isso aqui. Gamefly. Não existe mais. Foi comprado pela Sony, se não me engano. Ou pela Electronic Arts, a EA. A EA comprou. Então agora eles já são da EA. Com certeza. Sony ou EA, não lembro quem. Eles compraram, então quem tinha Smart TV da Samsung, um dos aplicativos da Gamefly, que é jogar remoto. Então durante muito tempo, deixa eu pegar para vocês o que eu fazia. Só um pouquinho, pessoas. Ó, gente, isso aqui é um controle do Xbox 360, não tem nada demais. O clássico tradicional que tu compra em qualquer loja. Só que eu comprei a versão USB. Então eu pego o USB, conecto atrás da TV, porque ele tem entrada USB, e aí eu controlo o jogo por aqui. Então, em casa, eu só tinha 2 desses carinhas e a TV. E deu, gente, acabou. A TV conecta na rede, conecta ao Gamefly e eu fazia cloud gaming com isso. Beleza? Só na TV. Até porque quem chegava e dizia, qual é o teu videogame? Eu não tenho videogame. Eu não tenho. Mas isso aí, o que é? O que eles estão processando? Eu não sei. Eu acho que era alguma coisa de Xbox, né? Mais pelo catálogo de jogos que por outro motivo, que não tinha nenhuma informação. Às vezes aparecia, né, apertar os botões, né, os botões do mundo do Xbox, né? Aperte o laranja, aperte o não sei o quê. Laranja. Tá? Mas era isso, pessoas. Então, volto a dizer, esse é um assunto que eu gosto bastante, porque ele é muito difícil, tá? E ele é muito atrativo para mim, para mexer.
Pessoas, por hoje é só, que eu queria só falar, mas era isso. Semana que vem a G10 já vai começar a falar de serviços, então eu vou falar do CIP, do SDP, etc. E aí, no caso, só de tipo, até chegar em programação, eu só vou pegar um ou outro cenário de telefonia IP, só para poder explicar, ou até o próprio Meet aqui eu vou explicar. Eu posso usar o Meet, tá? Para a gente não sair desse nosso mundo web. Perfeito? Mas é por isso. Ficou alguma dúvida de hoje? Hoje eu falei bastante. Não. Parece, né? Não, é um triângulo. Como é que vocês conseguem ver? Não, não, dá pra ver quando eu tava vendo a aula sua gravada. Ah, Aí, só é mesmo, né? Claro. Tava pensando, nossa, a hora que eu sentei, o cara viu. Que isso? Tá louco? Tá louco. Tchau, mano. Até mais. Não, é um triângulo. Entendi. Ah, beleza. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Pessoas, tchau. Até a próxima.